candidato Guilherme Boulos publicou nas redes sociais a sentença que condenou Pablo Marçal à prisão por participar de uma organização criminosa que invadia contas na internet. A ação do Boulos foi endossada por outras candidaturas, como a de Tabata Amaral. Enfim, e ficou meio feio assim para o Pablo Marçal. Mas vamos entender mais detalhes com o nosso Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá. Pedro Zambarda. Força, doutora Ana, força. Estamos tendo aqui intercorrências com gatos laranja aqui nesse estúdio hoje, mas tá tudo bem. Enquanto isso, Pedro... eu ia falar Pedro Marçal, hein? Ó, o Pablo Marçal. Não aceito. Pablo Marçal ficou muito feio pra ele nesse debate, hein? Ficou, doutora Ana. Como eu falei no último corte, gente, vamos tentar enxergar além dos trending topics e ver de fato o que aconteceu nesse debate. Gente, por que Pablo Marçal estava nos trends? Porque eu achei, sinceramente, e vocês viram isso muito bem no corte do Dr. Bruno, o Boulos praticamente fez uma jogada tabelada com a Tabata. A Tabata falou a respeito do processo e o Guilherme Boulos anunciou no debate da Bandeirantes. Debate esse aí de 4 blocos. Ele anunciou, tô postando nas minhas redes sociais, o processo em que o senhor foi condenado. Ele não cumpriu pena porque depois o processo prescreveu, mas tá lá no UOL, doutora Ana. O Boulos publicou nas redes sociais a condenação do Marçal por elo com o grupo criminoso. E aí, o que aconteceu? Durante o debate da Band, nesta quinta, dia 8 de agosto de 2024, Marçal negou ter sido condenado e disse que deixaria a disputa pela Prefeitura de São Paulo se a sentença fosse encontrada. Boulos retrucou, dizendo que colocaria a sentença nas redes sociais dele e provocou o empresário a cumprir a promessa de desistir. Eu espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que Datena queria sair, eu acho que ele vai ser o primeiro a sair, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que ele é. O Boulos postou esse trecho da sentença. Marçal foi condenado em 2010 pelo TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a 2 anos e 11 meses de prisão por furto qualificado. Segundo a acusação, ele participou em meados de 2005 de uma organização criminosa que invadia contas bancárias na internet. De acordo com essa sentença, Marçal cuidava dos computadores da quadrilha e entregava listas de e-mails de possíveis vítimas. O empresário nunca foi preso pelo crime. Em 2018, a justiça entendeu que a pena já havia prescrito e a extinguiu. E foi interessante, Ana, nesse processo que foi colocado pelo Boulos. Primeiro que, assim, se foi um rastro de pólvora, assim. Todo mundo postou depois o print do processo. Eu vi Raquel Ronick, que acho que vai ser a arquiteta responsável pelo plano de governo do Boulos. Eu vi um monte de gente de esquerda retweetando e colocando o processo. E foi em cima disso mesmo que você falou, que foi uma estratégia inteligente do Boulos. O Marçal é muito misógino com a Tabata Amaral. Ele é muito misógino. Parece que ele pegou ela como alvo, o que não faz o menor sentido, porque se ele quer ser o Bolsonaro dessa eleição, ele tinha que fazer ataques mais bem feitos ao Boulos. Ele tá pegando uma candidata menor do que ele, o que mostra que, assim, esse cara, além de emular o Bolsonaro, ele é um Bolsonaro mais covarde. Que ele bate em quem tá fraco. Um Bolsonaro mais covarde é pesado, né? É porque o cara que atacou a Maria do Rosário, né? Agora eu tô pensando bem, eu tenho dúvida se é mais covarde que o Bolsonaro é difícil. Mas foi engraçado, assim, eu tô pegando matérias aqui pra vocês, gente. Por exemplo, a Nana Boechat escreveu no site da Veja que Pablo Marçal chamou Tabata Amaral de adolescente e ofendeu São Paulo, dizendo que o prefeito Ricardo Nunes é prefeito de uma cidade de merda. E ele disse também que vai construir um teleférico, Ana, se ele for prefeito de São Paulo. Eu vi Você essa viu parte. Isso, né? Ou ele vai resolver o problema de São Paulo com o teleférico. Cara, é um negócio que você para pra pensar. O teleférico, aliás, eu preciso pegar aqui, ele foi baseado numa experiência que não faz o menor sentido. O teleférico do Marçal foi baseado, eu vi até o tweet do William de Luca, foi Balneário Camboriú, que não tem nada a ver com São Paulo, gente. Nossa. Nada a ver com São Paulo.
Esse cara faz esse tipo de ataque. E assim, Ana, deixou muito fácil pro Boulos surfar. Nós perdemos Pedro Sólidos neste momento. Eu acho que ele foi fechar alguma aba e fechou a própria. Que é a quem interessa calar Pedro Zambarda, hein? A quem? Deixa eu lá colocar ele de volta, que eu acho que ele entrou de volta aqui. Peraí. Pedro, você tá aí? Oi, voltou. A quem interessa calar Pedro Zambarda. Pedro Zambarda apertou o botão errado da aba e ele fechou o programa que estava presente aqui. Clássico. Dá pra reconhecer quando isso acontece, porque é muito repentino, sabe? Mas o que eu tava falando é o seguinte, ficou fácil pro Boulos surfar, né, gente? Ficou muito simples. O cara quer construir o teleférico de Balneário Camboriú em São Paulo. Não, e o teleférico de Camboriú com a única mulher que tá concorrendo. Cara, ele tá dando assim, sabe a escadinha pro cara ir subir? Uhum. Não, não faz o menor sentido. E aí eu achei que o melhor artigo de todos da grande imprensa, eu tô pegando só a grande imprensa, tá, gente? Nem entrei em revista Fórum, não entrei no 247, mas assim, o Globo tem um blog chamado Sonar, a escuta das redes, e aí vem o apelido definitivo do Pablo Marçal, Cabo Daciolo da Faria Lima. É isso que ele é, gente. Ele tenta ser Bolsonaro, mas é Cabo Daciolo. Assim, sem a genialidade, porque o Cabo Daciolo foi um cara muito esperto, fazendo tabelinha ali com o Ciro Gomes quando ele criou a Ursal, né? E aquilo foi muito genial. Aí o que diz essa coluna Sonar, né? Durante o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado na Band, Pablo Marçal teve o desempenho criticado nas redes sociais. Alguns perfis chegaram a fazer uma analogia entre o candidato e o Cabo Daciolo, ex-deputado federal que disputou a presidência em 2018 pelo extinto Partido Patriota. Marçal é o Daciolo 2.0, disse um usuário na rede no X. Outros perfis discordaram e afirmaram que Cabo Daciolo tem 800% mais de carisma. Padre Kelmon também foi outro que ele foi comparado, foi candidato à presidência da República em 2022 e durante essa campanha chamou a atenção pelas dobradinhas em debates com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição. Padre Kelmon, que brigou diretamente com o Pablo Marçal dentro do PRTB para ser candidato. Quem era para ser o candidato no lugar do Marçal era o Padre Kelmon. E aí o pessoal lembra aqui um pouco do que o Daciolo provocou nas eleições de 2018. Mas, gente, quando eu vi alguns perfis de esquerda falando, vocês estão dando muito palco pro Marçal. Gente, o Marçal foi patético, assim. Eu acho que ele meio que viabilizou um pouco mais para a gente ouvir gente progressista, essa coisa de acusar o Boulos de ser um cara apoiador do Hamas, sendo que o Boulos, ele é até muito criticado dentro da esquerda, sobretudo pelos defensores contra o genocídio da Palestina. Ele não se posicionou na questão de Gaza, essa questão agora da eleição da própria Venezuela, que, enfim, tem esse impasse absurdo com o Nicolás Maduro. O Boulos também não ficou abertamente a favor do Maduro, ele está adotando posturas absolutamente moderadas, o que acaba esvaziando o discurso do próprio Pablo Marçal. E aí, só para fechar esse corte, Ana, não sei se a gente pode desenvolver um pouco mais isso. Tem uma jornalista chamada Andresa Matais, no UOL, que eu discordo dela 100% das opiniões políticas dela. É uma pessoa de direita, uma boa repórter que traz informações, mas eu acho que esse texto ela acertou do começo ao fim. Ela diz o seguinte: o Nunes e o Boulos venceram o debate por conta do WO dos demais candidatos. Assim, essa bagunça de um ficar xingando o outro, de ficar acusando o outro de ser do PCC, facilitou muito. Eu acho que facilitou muito mais pro Guilherme Boulos do que do Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes é o atual prefeito de São Paulo. E São Paulo está muito mal cuidado. Então ele abriu essa brecha para críticas. Mas a Andresa diz aqui nesse texto, né? WO é o termo usado quando o time adversário desiste da disputa. Foi o que aconteceu no debate da Band entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Da Atena, Tabata Amaral e Pablo Marçal permitiram que os líderes das pesquisas, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, aproveitassem o debate para diminuir a sua rejeição. Nunes mostrou equilíbrio, mesmo apanhando bastante. Isso agrada o eleitor classe média e classe alta, que mais assiste os debates. Lembrando que o Boulos tem muito voto de classe média alta, tá? Boulos se mostrou calmo, sem radicalismo,
fazendo o que precisa ser feito para diminuir a rejeição. Datena começou bem, mas depois virou um desastre, extremamente confuso, mostrando despreparo e sem saber o que falar. Suas gaguejadas o fizeram no Twitter ser chamado de Biden brasileiro. Que a gente já falou aqui no Meteoro sobre isso. Caraca. Não ganhou um voto com esse debate. Tabata desestabilizou Marçal, mas apesar de falar bem e ter boas propostas, o seu discurso decorado não passa confiança e a repetição de seu currículo se torna cansativa. Eu quero ressaltar uma coisa. A Andresa é mulher e é feminista, e eu achei interessante essa avaliação que ela fez da Tabata, tá? Sem querer descredibilizar ela enquanto mulher. Mas é uma coisa que é fato. A Tabata acaba perdendo voto, acho que também pelo fato do Boulos ser o líder das pesquisas, né? Marçal estava absolutamente transtornado, ou essa tática kamikaze dará muito certo, ou ele será um grande meme no final do pleito. Aposto mais na segunda opção. Nesse cenário de polarização Boulos versus Nunes, venceu o debate, cada um falando para o seu público, com Boulos se dirigindo mais ao centro e Nunes chamado de desqualificado, arrogante, incompetente, ruim, mentiroso e agressor de mulher. Aliás, agressor de mulher foi uma coisa que foi levantada pela Tabata Amaral. Caraca. Sobrevivendo à pancadaria. E eu quero acrescentar uma coisa no texto da Andresa. Foi chamado também de um prefeito ligado ao PCC, né? Teve isso. Então eu acho assim que sim, os outros candidatos perderam pro WO, mas eu acho que o Nunes apoiou mais com o Boulos. A minha leitura é essa, assim, sobrou mais porrada pro Nunes, ele pode ter sobrevivido, assim, sem ter se desestabilizado, foi beneficiado, de alguma forma, pelo desequilíbrio total do Marçal, porque aí o Marçal saiu como o Marçal em maior nível, um pouco da Atena, né, pelo que eu entendi, como assim, despreparado completo, né, o Marçal ali, um desequilibrado total, e isso deu ao Nunes a chance de parecer, assim, mais limpinho, né, mas ainda assim ele recebeu mais ataques do que o Boulos, o que me chama atenção também, né, essa coisa toda, porque eu esperava que eles fossem assim em cima do Boulos, dizer que o Boulos invade propriedade, Paulo, né? Aquela coisa toda, assim, e não foi. O Marçal atraiu essa coisa também com as loucuras dele, né? E não sei. Eu acho, Ana, tem uma hipótese que, assim, o problema da crise na administração de São Paulo fez com que a esquerda apanhasse menos nesse debate. A gente tem que ver como é que isso vai ser medido, né? Porque debate é debate, a gente sabe que isso pode não necessariamente se reverter em voto, mas olha, como disse a Erundina na convenção do Boulos, tem um cheirinho aí de virada, talvez, no segundo turno. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver. Vamos ver, vamos acompanhar, mas que a eleição de São Paulo tá servindo em termos de notícia, de conversa, de repercussão, as eleições de São Paulo estão servindo mesmo, assim, que bom. É isso. Um pouco ruim pra democracia, mas assim, é bom pros memes. Os memes estão divertidos, né? Vamos ver se vai ser tudo respeitado, vamos ver o que esses caras vão fazer. E vamos ver o que vai acontecer aí com a promessa do Marçal de sair da disputa, caso, né? Ele vai achar alguma desculpa semântica pra isso, vai dizer, não, mas eu não fui preso. Ele falou condenado e não preso. Desiste, Marçal. Vai, se tem coragem. Hã? Vamos pro nosso recadinho e voltamos em instantes. Bora. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a sua presença e também convidar você para ver o nosso vídeo que estreia hoje às 9 horas da noite, hoje aqui no Meteoro. Como curar os fanáticos. Se você perdeu alguém para o fanatismo, veja esse vídeo hoje às 9 horas da noite. Para você que perdeu alguém aí, um familiar, um amigo, um conhecido, um vizinho, né? O crush, às vezes, acontece. Perdeu aí pro Abu Blab Baby, movimento bolsonarista do Brasil.
Será que tem volta? Será que dá para trazer essas pessoas de volta à realidade? Eu quero acreditar que sim. Mas vamos descobrir aí hoje às 9 horas da noite aqui no Meteoro Brasil. Você pode assistir lá, mas só se você quiser, hein? Chat, volta em instantes. Beijo. A dica que fica é que se você tiver uma condenação na justiça, não diga que você vai sair da eleição caso você tenha uma condenação na justiça.